Oi, família! Paz de Deus para todos vocês. Eu vim aqui contar mais um testemunho, né, que aconteceu na minha família, né? A maioria dos testemunhos que eu tô contando aconteceu na minha vida, mas eu vou contar um pouco aqui, né? Nem pedi permissão para minha irmã se podia contar ou não, mas eu vou contar. Vou contar um pouco, né? A minha mãe teve 10 filhos. Ela casou com o primeiro marido dela, ela teve 6 filhos. E com meu pai, quatro meninas, né? Agora já tá todo mundo grande. E meu pai, irmãos, era um macumbeiro da, pesado, sabe? Assim, do candomblé. Eu não. Eu devo ter participado, claro, quando era pequena, minha mãe ia com ele. Eu lembro que ele tinha uma Kombi, aí colocava a gente na Kombi, levava lá pro centro. Eu lembro pouca coisa, sabe, assim, dessa fase aí, porque eu era tão pequena, se não me falha a memória, acho que eu tinha 5 anos. E, e minha mãe contava que ele recebia lá os espíritos dele lá, que passava por cima de vidro quebrado. Bom, isso daí não quero saber disso, né? Não é isso que eu quero contar. Bom, teve uma vez a prima dele, que servia já a Deus, né? A hora dorme no Senhor. O Senhor mandou falar para ela, né? Chamar ele, falar para ele que Deus queria fazer uma obra na vida dele de salvação. E se não me, eu vou contar assim, né? Mas se não me falha a memória, foi bem assim mesmo. Se ele fizesse assim, né, com o ombro, se não me engano é 2, 3 vezes, Deus falou assim, eu não aceito mais, né? E foi essa prima dele, foi lá um dia e, e tava falando das coisas de Deus pro meu pai. Meu pai, ele escutou. Eu não sei se ele retrucou, falou alguma coisa, mas ele, tipo assim, ele não deu ouvido, né? E ele fez assim com o ombro. Ela falou assim que na hora que ele fez assim com o ombro, assim, de uma, 2, 3 vezes, ela falou, "Ei, Deus não quer ele." Passou tempo, irmãos. Vou falar Deus, né? Ele desceu à sepultura, né? De, tipo assim, era o último chamado dele, mas ele não quis atender o chamado de Deus. Deus sabe de todas as coisas porque eu estou comentando aqui esse testemunho. Irmãos, na hora que eu estava na rua, né? E Deus tocou fortemente para contar esse testemunho. Eu não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Minha irmã, ela foi a primeira a ir na congregação, né? A minha irmã mais velha desse casamento, né? Que é do meu pai. Ela foi a primeira a Deus chamou ela primeiro na graça, né? Chamou não, ela começou a ir. Só que ela tinha 2 filhos com o homem e o homem ele não era casado com ele e ele gostava muito de samba, né? Ele gostava muito de samba, ela também gostava na época, daí depois ela deixou as coisas do mundo e começou a servir a Deus. Só que ele não quis, né? Não quis servir a Deus e, e ela queria se batizar. E ele não queria casar e nem servir a Deus. Presta atenção, irmãos. A obra que Deus ele não é brincadeira, não, né? Ele não é ninguém fica no. Quando Deus quer fazer uma obra, ninguém atrapalha a obra de Deus, não. Aí eu vou contar assim mais ou menos, porque seria legal ela estar contando, né? Mas eu vou contar porque Deus está mandando eu contar. Eu vou contar assim mais ou menos, porque ela seria a melhor pessoa para estar contando essa parte, né? Esse testemunho. Bom, resumindo, que ele não quis casar, ele não quis aceitar Deus. Teve um dia que o cooperador da congregação lá que minha irmã né? Da comum dela, foi lá na casa dela, chamou ele até de irmão, irmão Luiz. E Deus foi falando das coisas de Deus. Deus pode fazer muita obra, chamar você
pra graça e tudo. Foi falando várias coisas até que chegou. A última coisa ele falou aí também, pode levar você pra sepultura. Tá, aí beleza. Aí depois o irmão foi embora. Aí conversando minha irmã com o Luiz, ele falou assim, eu não vou nessa igreja não. Nessa igreja não pode nada, nem cagar. Ó, perdoa a expressão, né? De falar, nem cagar eu posso. Daí a minha irmã, quando falou assim, a minha irmã recebeu, tipo assim, vem um gelo assim, né? Tipo um balde de água fria na minha irmã. A minha irmã falou, Senhor, tem misericórdia. Na hora que ele falou isso, tem misericórdia. Irmãos, passou pouco tempo. Ele não queria casar, minha irmã estava ali querendo se batizar e acredito que era o tempo da minha irmã se batizar. E, e ele não queria, passou pouco tempo, irmãos. E surgiu uma enfermidade nesse homem que ninguém sabe do que ele morreu. Ninguém, na autópsia não saiu, não encontrou a causa da morte dele, nada. Só que também, irmãos, a minha irmã contou que ele não conseguia cagar de jeito nenhum. Você vê que com Deus a gente não se brinca, com Deus a gente é coisa séria. Nós devemos estar sério. Deus não é brincadeira não, a gente tem que estar sério. Com Deus, com as coisas de Deus, está muito sério mesmo. E aí foi que, irmãos, daí Deus fez essa parte aí na vida da minha irmã, né? E Deus foi e ele desceu à sepultura. Aí foi que ela ficou livre e ela se batizou, né? E Deus fez uma obra tão grande na vida dela que ela também passava um aperto, irmão, uma prova, sabe? Uma prova feia que é bem triste. Quem sabe um dia eu vou estar junto com ela, ela conta aqui para os irmãos, para os irmãos saber da prova que ela passou. Mas ela passou uma prova bem feia. Irmãos, ele trabalhava no emprego, ele tinha um emprego, não sei aonde que era, trabalhava numa empresa. E aí, irmãos, Deus para completar, ó, ela congregava de dia, Deus mandava a palavra, à noite já se cumpria na vida dela, era tão rápido, sabe? Deus trabalhou tanto assim na vida da minha irmã, que, olha, irmãos, Deus entrou assim com a misericórdia no dia que esse homem desceu à sepultura. Ela foi lá coisar os papéis, tudo lá. Você acredita, irmão, que ela, sem saber nada, ele tinha feito um seguro de vida para ela e ela foi lá, pôde receber e ela pôde fazer tipo assim, fazer a vida dela, realizar o sonho que ela tinha e poder criar os filhos dela, sabe? E o nome de Deus está sendo glorificado, não pela morte da pessoa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Pessoas que não querem, pessoas que têm, vou dizer assim, a última chamada. A última chamada, Deus está chamando, e tem gente que não acredita e tem gente que não vai. E tem gente... Deus sabe de todas as coisas porque eu estou contando isso. O Senhor deve estar chamando alguém, fala, é a hora de você vir, é a hora de você vir e você não está indo, você não está escutando, é a última chance que eu estou te dando. Deus faz assim, não? E não sei, ó, e vou contar mais outra. Irmãos, teve de uma outra irmã minha, do mesmo pai, né? Essa é depois de mim, né? Nasceu primeiro que eu, depois vem eu e a caçula. E ela também passou uma prova, irmão, de fogo. Meu Deus do céu, irmãos. A prova que essa minha irmã passou, acho que ninguém merece, assim, sabe? Esse marido dela aí que ela casou, ele trabalhava numa multinacional e ela já tinha 2 filhos antes, né? Depois ela ficou com ele, casou e teve um filho. Um momento, eu estaria chorando. Vem, filhinho. Vem. Vem, meu amor. Aí teve um filho com esse homem e aí os dois, né, trabalhando, né? Minha irmã trabalha de faxina até hoje, os dois trabalhando.
E minha irmã tinha um carro, vendeu o carro para construir a casa junto. E esse homem, irmãos, foi um fardo, sabe, pesado assim na vida da minha irmã, no qual eu acompanhei pouco assim, mas o pouco que eu acompanhei, sabe, era só sofrimento, sofrimento, humilhação. Chamava minha irmã de velha, chamava minha irmã, começou a chamar minha irmã de tudo quanto é jeito, humilhava, desprezava os filhos da minha irmã, que ela tinha anterior, não queria dar comida, não queria dar. Ai, perdão, irmãos. Aqui tem um caco de vidro que quebrou aqui, o Ariel mexendo. Não queria, regulava a comida, regulava tudo para os meninos, sabe? Não tinha paz, era um lar atribulado, um lar triste mesmo, sabe? Mas a minha irmã ali servindo a Deus, também trabalha na limpeza da igreja, servindo a Deus, servindo a Deus. Esse também já foi na igreja e eu escutava a palavra, também não aceitava. Aí também começou a falar mal de Deus. Presta atenção, começou a falar mal da igreja, começou a falar mal de Deus, começou a falar mal das servas de Deus. Espera aí, Ariel, tranquilo. Aí começava a falar mal das servas de Deus, dos irmãos, começava a falar mal de todo quanto é jeito, irmãos. E aí chegou uma hora, irmãos, ele perdeu o emprego. Ariel, tem misericórdia, filho? Ele perdeu o emprego e começou a beber sem parar. Aí não parava mais emprego nenhum, irmãos. Aí teve um dia que falaram que ele até comeu vidro, sabe? Tava tão possuído que ele até comeu o vidro. Chegou, resumindo a história, né? Que nem eu falei o testemunho, porque o testemunho é longo, é uma vida quase inteira. Ele, irmãos, de tanto falar, de tanto impedir também, de tanta tristeza que deu para a serva de Deus, né? Minha irmã lá, de tanta tristeza, tanta humilhação, tanto desprezo. E chegou um tempo, irmão, a minha irmã falou assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eles tinham na casa, ele não queria vender a casa para dividir o dinheiro. Ela saiu da casa, né? Ela saiu da casa, mas Deus falava pela palavra que a vitória era dela, para ela ficar em paz, que tudo ia se resolver e então, que a vitória, o povo desconcentra, gente, que a vitória ela seria dela, né? Aí chegou um tempo, ela saiu da casa, foi pagar aluguel, aí a coisa também ficou mais difícil, né, irmãos? Aí trabalhando de faxina, tendo que pagar aluguel. Os irmãos sabem que aluguel não é fácil, né? Então, aí chegou um tempo, irmãos, aí lá as vizinhas dela lá falou assim: Adriana, porque ela chama Adriana, Adriana, faz tempo que eu não vejo o André aqui na rua, não sei, será que aconteceu alguma coisa com o André, né? Aí, e eles falavam mal da gente também, né? Faz tempo que eu não vejo ele. Passa aí na sua casa aí, vê se tá tudo bem. Irmãos, aí minha irmã foi de manhã cedo, levou o filho dele, né? Falou assim: vai lá, né? Vai lá ver se seu pai tá bem. Irmãos, nossa, que situação, que situação. Esse homem começou a vender a pia, a janela, as fiação, tudo da casa. A casa parecia mal assombrada, sabe? A casa parecia, sabe, abandonada. E quando o Gabriel entrou dentro da casa, ele estava ali no sofá ou no chão, morto, irmãos, morto. Morreu, porque nesse tempo aí no Brasil tava um frio. Imagina, irmão, sem janela, sem cobertor, sem nada. Imagina esse homem. Eu fico só imaginando, sabe? Eu fico até com dó. Imagina esse homem, o sofrimento dele nos últimos dias da vida dele. E regulou, não queria deixar a minha irmã ser feliz, né?
regulava a comida para os meus sobrinhos e de repente, nos últimos fins, eu acredito que ele não tinha nem o que comer, porque chegou lá, não tinha nem o que comer, acho que não tinha nem o que beber, porque a torneira ele tinha vendido, não tinha nem um cobertor para se cobrir e deve ter morrido de frio, de fome, de sede. Nossa, irmãos, olha, para falar a verdade, gente, não devemos tratar ninguém mal, não devemos, porque o fim das pessoas que tratam as pessoas mal é feio. É feio, eu não sei por que que Deus está dando de falar isso, mas é feio. É feio, então devemos ser gratos a Deus por tudo, tratar as pessoas bem. No... Porque nessa vida nós não vamos levar nada. Às vezes fica tão avarento, coisa com casa, coisas materiais, e Deus não se agrada disso. E parece que quanto mais você se apega, mais se apega, e depois é disso que você aí vê e deixa tudo para trás. Aí, afinal, irmão, depois de tanta briga por causa da casa, tanta briga, Deus deu a casa na mão da minha irmã. Aí, agora minha irmã vive em paz, vive tranquila. E esse homem, não que a morte, vamos se dizer, é legal assim, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. A morte vai ser para todo mundo, né? Mas eu também não sei porque Deus me fez eu estar contando isso. Mas mas é isso, irmão, é isso. Deus, eu acredito, Deus chamou tanto esse homem também para se batizar, chamou o Luiz, chamou o André, chamou meu pai, eles não quiseram e desceram à sepultura. Não, gente, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas atenda, se Deus está falando, chamando, é o momento de você se batizar. Porque se você está ouvindo isso, alguma coisa Deus vai fazer. Não espere que aconteça, não espere antes que seja tarde demais. Ainda há tempo de você ir hoje se batizar, é tempo. Corre antes que seja tarde demais. Eu não sei porque Deus mandou eu contar esse vídeo, mas só foi até aqui, irmãos. Tá? Deus abençoe todos vocês.